Paz do Senhor, irmãos. É um prazer, uma alegria, uma responsabilidade também estar aqui compartilhando a palavra com os irmãos. Meu coração está cheio de alegria no espírito, por esse dia de hoje, pela oportunidade de estarmos juntos aqui como igreja. Esse dia 10 do Projeto de Vida. Eu converso com alguns amigos pastores e a gente costuma comentar, e é comum entre nós, que o Senhor costuma nos provar naquilo que a gente prega, né? Quando não prova antes, logo depois da palavra, a gente tem a oportunidade de viver aquilo que a gente pregou. E dessa vez não foi diferente. Geralmente o pastor Israel me coloca na primeira metade do projeto, e como o tema era sobre ansiedade, eu fiquei lá no dia 10. Então, já tive a oportunidade de esperar chegar o dia 10, né? Com ansiedade, mas lutando com alegria e com oração. Então, já comecei a praticar o tema da mensagem desde quando eu fiquei sabendo o dia que eu iria pregar. Karen comentou comigo também, minha esposa, essa semana, falou, você está tendo a oportunidade de viver essa semana que você vai pregar. A gente passou por situações de ansiedade também. Os nossos 2 filhos fizeram uma cirurgia pequena, de retirar adenoide à amígdala, mas para quem é pai, você sabe tanto que o coração da gente fica ansioso, né? Com essa situação, e ver eles ali naquela situação, e acompanhar, e a oração que tem guardado o nosso coração, e graças a Deus eles estão bem, terminando de se recuperar, e glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 7. A palavra do Senhor é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, e ela vai falar ao nosso coração hoje, como tem falado. Um dos benefícios, de pregar por último é que eu tenho sido muito abençoado até aqui com as pregações, com os ensinos dos meus irmãos e irmãs que aqui pregaram. Maravilha! Revelação de Deus, palavras poderosas, edificantes. E eu fui recebendo e estou aqui também para compartilhar. Palavra de Deus, carta aos Filipenses, capítulo 4. Eu estou lendo na versão NVI, a partir do versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Versículo 7 e último. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia. Sente-se e glorifica ao Senhor por essa palavra. Que bênção, que maravilha. Nosso tema é experimentando como a alegria e oração vence a ansiedade. Experimentando, é todo dia, é dia após dia, é um exercício contínuo. E o que é ansiedade? Gostaria de perguntar, de definir o que é ansiedade. Tanto se fala em ansiedade, e a gente já tem ansiedade por si só como algo negativo. Mas se for para definir ansiedade é uma emoção humana normal, de preocupação ou medo diante de situações desafiadoras. Então, quem é convidado para pregar, falar em púlpito, provavelmente vai sentir ansiedade. Geralmente os irmãos descobrem quem vai pregar quando vê que está vestido de terno, E quando pega na mão e vê que está gelada, tem certeza. Se tinha alguma dúvida, pegou na mão, descobriu, você que vai pregar, É revelação pura. Por quê? A mão ficou gelada.
a mão fica suada, a boca fica seca, né? Cada um tem um tipo de reação. A gente fica ansioso em situações importantes. E é natural, é humano, e Deus fez para ser assim. Ele fez para nos proteger, para nos preparar. Então, se a gente está andando em um lugar perigoso, à noite, escuro, naturalmente, o nosso ser fica ansioso porque fica em alerta. Se a gente está passando por um lugar perigoso, a ansiedade nos ajuda a ter cuidado. Se a gente vai no dia do casamento, quem não vai ficar ansioso? No dia do nascimento de um filho, quem não ficaria ansioso? Num dia importante, de uma prova para vestibular, como não ficar ansioso? Então, o sentimento é normal. O sentimento é humano. Então, sintomas como essa tensão, coração acelerado, boca seca, né? Alguns chegam a dar uma tremidinha, é normal. Mas o que não é normal? Ansiedade por si só não é pecado. A ansiedade é apenas um sentimento humano, como a tristeza, como é o medo, como é outros sentimentos. Mas o que o mandamento bíblico está nos dizendo aqui na palavra que a gente leu? Que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. É diferente dessa ansiedade normal, é diferente dessa expectativa, desse certo nervosismo. Andar ansioso se refere à forma de viver. Quando a palavra de Deus fala de andar, sobre caminho, está falando sobre a vida, sobre uma maneira de viver, de enxergar a vida, de pensar. Então, andar ansioso não é esse sentimento comum de ansiedade. Andar ansioso é viver de forma ansiosa. Andar ansioso é pensar através do sentimento da ansiedade. Andar ansioso é decidir enxergar a vida a partir de uma compulsão ansiosa, desse sentimento que passa a nos dominar e não nós a dominá-lo. Então, quando a palavra diz não devemos andar ansiosos, é uma forma de viver a vida, é uma forma de enxergar a vida, é uma forma de agir diante da vida. E por que viver de forma ansiosa é pecado? Se é uma ordenança e nós descumprirmos, estamos pecando, estamos desobedecendo ao Senhor. Viver de forma ansiosa é pecado por quê? Porque a preocupação excessiva, advertida pela palavra, é um sinal que estamos colocando a nossa fé, a nossa confiança em nós mesmos, ou em outra pessoa, ou em outra coisa que não o Senhor. Viver de forma ansiosa é um sinal que a nossa fé está mal posicionada. Ela não está alocada, não está firmada no lugar certo. Viver de forma ansiosa é como duvidar do cuidado de Deus. Viver de forma ansiosa é como desconfiar que Deus é capaz o suficiente para prover aquilo que nós precisamos. Entende a profundidade disso? Não é apenas um sentimento, não é apenas um flash, um acontecimento. Viver dessa forma acende um alerta que a gente precisa olhar, entender e combater de acordo com a palavra. Então, Jesus fala sobre isso também. Vamos dar uma olhada lá em Mateus 6, 31 em diante. Olha o que Jesus fala sobre viver de forma ansiosa. Uma ansiedade que se torna compulsiva, que se torna um transtorno, que nos atrapalha de ter discernimento para a vida, que nos atrapalha de enxergar a vida como devemos enxergar. Olha o que Jesus disse: portanto, não se preocupem dizendo, o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Então Jesus já traz o básico do básico. Se a gente não deve preocupar com o básico do básico, nós não devemos nos preocupar de forma excessiva, disfuncional, com nada. Olha o que Jesus continua nos ensinando, versículo 32.
Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Gentios, aquelas pessoas que não conhecem a Deus, não se relacionam com Deus. Tudo bem, eles correm atrás dessas coisas. Por quê? Porque eles não têm um Pai Celestial. Mas vocês têm um Pai. Vocês têm um Pai. E lendo essa palavra, irmãos, eu me emociono, porque às vezes eu vejo meu filho com medo de alguma situação, sentindo. Um dia desse a gente foi deitar, eu deito com ele para dormir, e ele estava, papai, eu estou com medo. E eu não falo para ele, Davi, esse medo não existe, esse medo não é real. Davi, você não precisa ter medo. Eu falo para ele, Davi, o papai está aqui. Você tem um pai. E saber disso muda tudo. Você tem um pai. Enquanto eu estiver por perto, você está protegido. E em poucos segundos, minutos, ele vira a cabecinha para o lado e ele dorme. Não porque o medo dele é irreal, não porque ele não estava sentindo nada, porque ele tem um pai. E ele sente confiança em saber que tem um pai. E eu te digo, você tem um pai. Você tem um pai. Muito mais poderoso que o pai do Davi. Todo poderoso. Amoroso. O seu nome é amor. Versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quais coisas? As coisas das quais nós necessitamos, como comer, vestir, beber. Versículo 34. Portanto, não se preocupem, não viva de forma ansiosa com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus problemas, seus próprios maus, seu próprio mal. Irmãos, Deus nos projetou para lidar com o mal do dia de hoje. E o mal do dia de hoje nós vamos ter condição de lidar. Agora, se a nossa ansiedade nos fizer querer lidar com o mal do dia de hoje, de amanhã, do mês que vem, do ano que vem, do futuro, nós não vamos conseguir. Basta a cada dia, é o suficiente, é o bastante. Basta cada dia o seu mal. O tema é experimentando como a alegria e a oração vencem a ansiedade. Irmãos, nesse ano passado, 2025, Deus me ensinou, eu experimentei isso. Deus me ensinou muitas verdades a esse respeito, que fizeram diferença na minha vida, me ajudaram a amadurecer, a crescer por dentro, crescer como pessoa. E eu louvo a Deus por isso. Quantos aprendizados preciosos eu tive nesse ano. Tem 2 versículos que me acompanham durante todo o ano passado, que tem tudo a ver com isso aqui. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa oportunidade. Se o tema é experimentando como a alegria e a oração vencem a ansiedade, vamos falar tanto da alegria quanto da oração. Primeiro sobre a alegria. Alegria, o versículo que lemos no início, diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Essa alegria não é um simples sentimento de felicidade por algo bom que nos aconteceu, ou por fazer alguma coisa que nos dá prazer, e que não tem problema nenhum. Prazer é humano, é bênção. Esses dias eu senti tanto prazer numa coisa tão simples. Abri uma margarina, uma manteiga nova, e parti um pão novinho. Jesus amado, que prazer. Passar a manteiga no pão, né? Tomar café, Jesus. Quase falei mistério, mas é bênção. É muito gostoso, é prazer. Mas eu não estou falando dessa alegria, a Bíblia não está falando dessa alegria. Deus nos deu sentimentos de alegria para desfrutar, olhar a natureza, conversar com os irmãos. É muito motivo de alegria, mas a alegria que a palavra está dizendo aqui nesse texto
é um outro tipo de alegria. Essa carta de Paulo, inclusive, ele escreveu de dentro da prisão, só para começar a conversa. E é conhecida como a carta da alegria. Que paradoxo. Como alguém preso escreve uma carta que é conhecida sendo a carta da alegria na Bíblia, que ele está exortando os irmãos a se alegrar e mostrar que ele também estava alegre. É uma alegria diferente do sentimento comum. Que alegria é essa? Essa alegria é resultado de quem se encontrou com Jesus e tem um relacionamento com o Espírito Santo em sua vida. Essa alegria é proveniente dessas duas coisas: encontro pessoal com Jesus e relacionamento com o Espírito. Aí que vem essa alegria, essa é a fonte da alegria. A palavra de Deus diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E que reino é esse? A palavra de Deus vai dizer em Romanos 14, versículo 17, que reino que é esse? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, é diferente da margarina e do pão, né? O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem foi inserido através do sacrifício de Jesus nesse reino do Filho do seu amor, o reino do Filho de Deus, desfruta de quê? Justiça, de paz e de alegria no Espírito. Então não é uma alegria do corpo, da carne, uma alegria humana, é uma alegria que transcende. É uma alegria que está acima da razão. Aleluia! Glória a Deus! O Espírito Santo que habita em nós produz um fruto. E uma das características desse fruto é a alegria. Vamos lá em Gálatas 5, versículo 22. Entretanto, o fruto do Espírito é, ou seja, não são vários frutos. O fruto é um fruto que produz um fruto e tem todas essas características. A primeira característica, amor. Segunda característica, alegria. Terceira, paz. Quarta, paciência. Quinta, sexta. Sétima, oitava e última. É como uma mexerica com 9 gomos, um fruto que tem todas essas 9 características. E a segunda já é a alegria. Essa alegria no Espírito é produzida no nosso interior, pelo Espírito Santo de Deus, que produz em nós um fruto. E é a característica desse fruto, tem também como alegria em sua essência. Glória a Deus por isso, irmãos. Então vamos lá, a característica dessa alegria. Quero compartilhar 4 características dessa alegria. Preste atenção. Essa alegria não é momentânea. Amém? O texto que lemos, Filipenses 4:4, diz: alegrem-se sempre. Não é de vez em quando, uma vez na semana, uma vez no dia, todo dia ao amanhecer. É sempre. É uma fonte inesgotável de alegria. Amém? Então essa alegria não é uma alegria momentânea. Segundo lugar, essa alegria não é circunstancial. Ela não depende de circunstâncias favoráveis para existir, para ser produzida, para nos nutrir. O motivo dessa alegria não muda e permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque esse motivo é eterno. O motivo é Jesus, o motivo é o Espírito Santo. E essa alegria, ela é produzida em nós. Como eu disse, assim como a árvore produz o fruto,
E esse fruto é uma expressão do que há de melhor na árvore, é algo que vem de dentro para fora, é produzido de dentro para fora, e o fruto é a expressão daquilo que é o significado da árvore. Em nós também é produzido o fruto do Espírito. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Olha o que a palavra diz. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos. A coisa está difícil, estamos sofrendo. Enfim, o mundo lá fora está um caos. Nós estamos sendo atingidos pelo caos que está lá fora. Mas enquanto o exterior nos desgasta, existe um interior que se renova. Nos desgastemos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Independente do exterior que nos desgasta, existe um interior que se renova. Mas que não se renova de vez em quando. Se renova dia após dia. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Terceiro aspecto dessa alegria. Primeiro, ela não é momentânea. Segundo, não é circunstancial. Terceiro, e eu acho isso tremendo, ela não nega a realidade, não nega a dor, não nega o sofrimento. Alguns de nós, talvez bem intencionados, com a mentalidade talvez religiosa, quer negar a realidade. Para continuar alegre, para continuar com fé, continuar com esperança. Irmãos, a alegria do Senhor não precisa negar a realidade. Está sofrendo, estou triste, estou chateado, estou passando por dificuldade, mas tem motivo para me alegrar no Espírito. Parece estranho, mas a alegria do Senhor não nega a realidade. Quero mostrar 2 versículos para os irmãos, que Paulo nos mostra isso de forma bem clara. Filipenses capítulo 2, versículo 17, olha o que Paulo diz, nessa mesma carta. Contudo, mesmo que eu seja derramado como oferta de bebida sobre o sacrifício e sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, ou seja, mesmo que eu seja morto, oferecido como sacrifício, olha o sofrimento, estou o quê? Alegre. Alguém pode ler comigo? Estou e me regozijo com todos vocês. Ele não nega a realidade, ele não nega o sofrimento, mas está alegre e tem motivo de se alegrar, de regozijar. Vamos lá na carta de Paulo aos Colossenses também, capítulo 1, verso 24. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm. 1:24. Agora, alegro-me nos meus... A gente pode parar aqui. Que sentido que faz isso? Alegro-me nos meus sofrimentos. É uma alegria que provém de algo transcendente. E esse que transcende é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Alegro-me nos meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. É sofrimento, mas é com alegria. É dificuldade, mas é com alegria. Quarto e último aspecto da alegria que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Essa alegria, ela está ligada ao fato que Deus está presente. Vamos ler de novo o nosso texto de Filipenses 4, 4 e 5. Olha que interessante. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Que a amabilidade ou moderação de vocês seja conhecida por todas as pessoas, ponto. Por quê? Deus está perto. Aleluia. Aleluia, aleluia. Existe motivo para se alegrar,
E existe motivo para ser moderado. Por quê? Porque Deus está perto. Isso basta. Ele está presente. E glória a Deus por isso. Isso é suficiente. Isso é o que precisamos. Isso é o bastante. Amém? A alegria que combate a ansiedade é a alegria de reconhecer quem é Deus e sua ação na nossa vida. Aleluia. Eu falei que tem alguns versículos que me acompanham ao longo do ano. Quem está mais próximo de mim, seja no coral, nas amizades, provavelmente já ouviu eu falando alguns deles. E eu quero compartilhar dois com os irmãos. Primeiro, que tem a ver com a alegria, que ministrou fortemente ao meu coração em situações difíceis. Está lá em Salmo capítulo 116, versículo 7. E eu, com muito amor, irmãos, compartilho com vocês o que edificou meu coração e eu espero que te acompanhem também. Olha o que a palavra de Deus diz para mim, diz para você, diz para nós. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Aleluia! Aleluia! Retorne ao seu descanso. Fala para sua alma hoje. Retorne ao seu descanso, minha alma. Você está perturbada, você está triste, você está ansiosa. Você tem motivo para estar, tudo bem. Mas eu vou te dar um motivo para você retornar ao seu descanso. O Senhor tem sido bom para você. O Senhor tem sido bom para você. O Senhor tem sido bom para a sua igreja. O Senhor tem sido bom para a Vila Jaiara, a AD Jaiara, para nós, para a nossa família de fé. O Senhor tem sido bom. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, pois Ele é bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Se falamos sobre alegria, agora falta falar sobre oração. E a palavra de Deus, no texto que lemos, agora no versículo 6, fala também de oração. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente, vou até pegar meu cartão, apresente os seus pedidos a quem? A Deus. Aleluia. Oração. Esse versículo, irmãos, está nos dizendo: não viva a partir da ansiedade, mas antes desse sentimento se transformar em um comportamento, em uma maneira de pensar e enxergar a vida, ore. Troque a ansiedade pela oração. Troque a ansiedade pela oração. A ansiedade bateu? Amém, é normal. Oração nela. Colocar a nossa alma no seu lugar. E qual que é o lugar dela? Um lugar de descanso. Ore. Está ansioso? Ore. Está preocupado? Ore. Está com o coração pesado? Ore. Amém? Troque a ansiedade pela oração. Muitas vezes, irmãos, e eu falo isso com temor, a gente também, na melhor das intenções, num ambiente religioso, a gente muitas vezes é ensinado a lutar contra os nossos sentimentos, que não são bons, e simplesmente negá-los. Eu não posso sentir isso, não posso nem falar a respeito do que passou na minha mente. Isso não é coisa de crente pensar. Irmãos, realmente, de fato, está certo, a gente não pode nos deixar levar por sentimentos, por pensamentos, devemos controlá-los, mas existe algo importante.
A gente precisa aprender a conversar com Deus sobre os nossos sentimentos. Vou repetir. Nós precisamos aprender a conversar com Deus sobre os nossos sentimentos. Porque se a gente apenas rejeitá-lo, a gente não vai aprender. Tem coisas, ensinamentos, mistérios, segredos que Deus quer nos revelar através disso. Muitas vezes Ele nos permite passar, sentir, doer, pensar coisas que Jesus, como eu penso uma coisa dessa? E o que eu devo fazer com os meus pensamentos e sentimentos? Conversar com o Senhor sobre eles. Senhor, misericórdia. Como que eu estou pensando num trem desse? Por que eu estou pensando isso? Senhor, por que eu estou sentindo isso? De onde vem esse sentimento? Motivado por quê? Vem de mim? Faz parte da minha história? Por que eu me ofendi com uma palavra tão simples? Por que eu fiquei tão nervoso, Senhor, com aquela atitude? O Senhor quer me ensinar alguma coisa com isso? Porque eu não gostaria de ter tido essa reação. O que o Senhor quer me ensinar com isso? E o Espírito Santo de Deus responde. E quando Ele responde, Ele nos cura. E quando nós somos curados, nós somos transformados. Não apenas rejeite, mas converse com o Senhor. Não apenas repreenda, mas ore a respeito. Aleluia. Conversar com Deus sobre o nosso sentimento traz discernimento sobre conflitos internos e gera cura no nosso coração. Presta atenção no Salmo 42, versículo 1 ao 5. Olha o que a palavra de Deus diz. Uma oração, irmãos. Como o servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Está orando, irmãos? Está orando ou não? É uma oração ou não? Continua a oração. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Olha que lindo. Que santo, né? A oração. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Olha, o que as pessoas estão falando para ele, gera nele um sentimento que o leva às lágrimas. E o que ele fez com isso? Conversando com Deus a respeito. E olha como segue esse salmo maravilhoso. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com um cortejo, conduzindo à casa de Deus, com cantos de alegria e ação de graças, e meia multidão que festejava. Agora, olha o versículo 5. Por que está tão triste, ó minha alma? Parece que ele até... O Senhor dá uma licencinha aqui, que eu vou conversar com a minha alma. Parou a oração, fez uma autoanálise, uma autorreflexão, um olhar para dentro. Por que você, ó minha alma, Jessé, por que você está tão triste? Por que se perturba dentro de mim? Perturbação interior, ansiedade. Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Aleluia. 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 Converse com o Senhor sobre os seus sentimentos, e você será curado. E no final da oração não tem como ser diferente. Senhor, eu ainda te louvarei. Eu ainda te louvarei por tudo isso que está acontecendo, e mesmo que eu não esteja entendendo. Paulo fala sobre 3 tipos de orações aqui para combater a ansiedade. No versículo que lemos, fala sobre orações, súplicas e ações de graças. E eu quero ser assim, muito objetivo, reduzindo a uma palavra o significado de cada coisa, para ficar bem didático, para ficar bem fácil de entender. O que é oração? Oração é conversa. O que é súplica? Súplica é pedidos.
E o que é ações de graças? Ações de graça é agradecimento. Então, nas nossas orações com o Senhor não pode faltar conversa, pedido e agradecimento. Talvez, também bem intencionado, você já deve ter ouvido alguém falar, eu não tenho nada para pedir ao Senhor. Eu só tenho para agradecer. Misericórdia, irmão, a gente tem muita coisa para pedir. Seja honesto com você mesmo. Seja honesto comigo mesmo. Nós temos coisas para pedir. E é Ele que nos manda pedir. Mateus 7, 7 e 8. O que a palavra de Deus diz? Pedi e dai-vos-á, busquem vocês, bate a porta e ela vai se abrir. Pois todo aquele que pede, quem não pede, então, não recebe, irmãos. Então, você tem todo direito de, às vezes, não gostar de projeto de vida, mas é bíblico. Pede e recebe. Pede, você será atendido. Busca, você vai encontrar. Agora, a motivação que cada pessoa faz é responsabilidade de cada pessoa. Nós estamos aqui instruindo na palavra. Todos os dias. Pede que você vai receber. Não pode faltar conversa também, irmãos. Nosso relacionamento com o Senhor não pode ser pedido e agradecimento. Senhor, está aqui minha lista de pedidos, isso, isso e isso. Vamos ver aqui o que o Senhor já respondeu. Amém. Obrigado, te agradeço por esse. Amém. Amanhã a gente conversa mais. Os nossos assuntos com o Senhor não podem se resumir a pedido e agradecimento. A gente tem muito a conversar com o Senhor. E quanto mais nós o conhecemos, mais assunto nós vamos ter. Amém? Glória a Deus. Então não pode faltar conversa, pedido e agradecimento. Está ansioso? Conversa com o Senhor. Está ansioso? Pede para o Senhor. Está ansioso? Agradece o Senhor. A oração combate a ansiedade, o coração pesado e perturbado. Eu falei para os irmãos que tem versículos que me acompanham, eu quero compartilhar esse, que é muito poderoso. E ele muitas vezes tem sido a minha oração diária. Está lá no livro de Salmos, capítulo 68, versículo 19, coloca ele para nós na nova versão, linguagem de hoje. Louvado seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas. Irmão, que poderoso. Pode deixar para nós, vamos olhar para ele mais um pouquinho. Deus é a nossa salvação. Irmãos, coração pesou. Senhor, já está pesado. Senhor, pode levar as de hoje, que já pesou. E a todo dia Ele leva. Irmãos, ore esse versículo. E não pare de orar até o Senhor levar e você sentir o seu coração leve. E eu estou te falando porque eu vivi isso durante o ano passado. Em muitos dias, em vários momentos. Senhor, o coração pesou. Então leva. Bendito seja o Senhor que a cada dia leva os nossos fardos. Louvado seja o Senhor que a cada dia leva as nossas cargas. Senhor, está pesado. Coração está angustiado. Coração está doente, está pesado, Senhor. Leva, Senhor. Leva, Senhor. Leva as nossas cargas. Bendito seja o Senhor que a cada dia leva as nossas cargas. Então leva, Jesus. Leva. Leva. E Ele leva. E o coração se acalma. E a alma volta ao seu lugar de descanso. A palavra dele tem poder. Eu tenho experimentado como um versículo pode fazer diferença na nossa vida, no nosso dia a dia. Aleluia. Irmãos, a oração, ela é um remédio para a ansiedade. Remédio poderoso para a ansiedade, para a depressão, para coração pesado.
para as nossas aflições emocionais. E antes de encerrar essa palavra, eu quero contar um testemunho. Eu já contei isso, eu creio que pregando na tarde da bênção, no círculo de oração. Minha mãe está ali e teve uma época da nossa vida que ela estava sofrendo muito dessas cargas emocionais há muitos anos atrás. E eu orando ao Senhor, Senhor, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer pela minha mãe? E o sentimento que veio ao meu coração foi como se eu pudesse orar por ela naquele momento, no lugar dela. Eu não sei se você já passou por momentos que você não consegue orar. Eu já. Não consegue. E nesses momentos, às vezes, a gente precisa de alguém que ore também por nós. Que nos levanta, que como a palavra de Deus diz, nos ajude a carregar o nosso fardo, as nossas cargas. E eu compus essa música, essa oração que se transformou em uma música, um salmo, né? Uma oração cantada. E eu lembro que eu organizei, peguei a chave da casa dela lá, e entrei de madrugada, porque a dificuldade dela era de dormir. E eu entrei, fui ali na sua janela com meu violão, eu e a Kelly organizamos. Ela segurou o papel que eu tinha composto a música um dia antes. E eu comecei a dedilhar meu violão e cantar na janela dela. E ela pôde experimentar um pouco, né, desse bálsamo que o Senhor, né, nos dá. Instrumento de cura, oração cantada. Irmãos, eu não queria fazer isso. E o Senhor falou comigo, eu estava no mercado fazer compra, para eu cantar essa música hoje. É uma música que eu não canto em público. É uma música para um contexto especial. Aleluia. E antes de cantar, eu quero também compartilhar que um dia eu estava numa reunião ali no Ministério Oásis, que cuida de pastores e de missionários, e tinha uma reunião de pessoas que estavam passando por dificuldades, né? E eu fui convidado ali para cantar, e eu cantei algumas músicas, e Deus falou comigo, canta aquela música que você fez para sua mãe. Aí tá bom. Aí eu falei para os irmãos lá, é estranho, né, se ministrar para pastores e missionários, né? É uma responsabilidade grande. Falou, Deus colocou no meu coração aqui de cantar essa música. E cantei, amém. Depois a gente encerrou o momento, fomos lanchar. Aí, quando eu estava lanchando, veio uma senhora de idade. E ela estava servindo no Japão como missionária há mais de 20 anos. E ela chegou em mim e falou, Jessé, linda a sua música. E Deus mandou você cantar ela por minha causa. Faz 30 dias que eu não sei o que é dormir. Faz 30 dias de insônia que eu não fecho os olhos. E eu senti um toque do Senhor através dessa música. Então, irmãos, eu não sei o que Deus quer fazer essa noite. Mas me convém obedecer e continuar sendo sensível à voz do Espírito. Então, antes de concluir essa ministração, essa palavra, eu quero compartilhar com os irmãos essa música, esse salmo, esse hino cantado. Coloca o título aí, por favor. O título dessa música é Consolo, Paz e Proteção. Deus, mais uma noite chegou,
Fim de um dia, Senhor, me lembro do teu amor por mim. Posso em paz me deitar, em tua presença ficar, com teus mistérios sonhar. Deus, seguro estou em suas mãos, daqui não saio então, meus pesadelos se vão, pois sei que não preciso temer, posso todo mal vencer, pra ti eu posso viver. Nada me separará de ti, lutas, dores do porvir, estou firmado em teu amor. Mesmo quando com medo estiver, teu Espírito comigo é consolo, paz e proteção. Deus, mais uma noite chegou, fim de um dia, Senhor, me lembro do teu amor por mim. Posso em paz me deitar, em tua presença ficar, com teus mistérios sonhar. Deus, seguro estou em suas mãos, daqui não saio então, meus pesadelos se vão, pois sei que não preciso temer, posso todo mal vencer, pra ti eu posso viver. Nada me separará de ti, lutas, dores do porvir, estou firmado em teu amor. Mesmo quando com medo estiver, teu Espírito comigo é consolo, paz e proteção. Separará de ti, lutas, dores no porvir, estou firmado em teu amor. Mesmo quando com medo estiver, teu Espírito comigo é consolo, paz e proteção. Consolo, paz e proteção. Consolo, paz e proteção.
Aleluia. Aleluia. Quando a ansiedade é combatida com alegria e oração, o resultado é um coração e uma mente guardados pela paz de Deus. É consolo, é paz e é proteção. Fique de pé, vamos ler o último versículo, Filipenses 4, 7. Vamos ler juntos. Deus tem para você cura. Deus tem para você paz. Deus tem para você consolo. Deus tem para você alegria no espírito. Deus tem para você uma vida leve. Deus tem para você uma vida feliz. Deus tem para você o melhor. A palavra de Deus diz, vamos juntos? E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Agora vamos ler na NVI, muda para nós. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, coração e mente guardada pelo Espírito Santo. Coração, emoções, sentimentos, mente, pensamentos guardados, dirigidos, tomados, cuidados pelo Senhor Jesus, pelo seu Espírito, pelo poder dele que em nós opera. Aleluia, glorifica ao Senhor nessa noite, glorifica ao Senhor nessa noite.